Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui para essa aula da Escola Dominical. Agradecer também a você que nos acompanha pela internet. E dentro dessa visão de nós planejarmos para o ano que vem, de nós agradecermos a Deus aquilo que Ele tem nos dado, mas também o nosso coração cheio de expectativas para 2022, eu quero fazer um estudo bíblico com vocês nessa manhã sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus. E Daniel capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. O profeta Oséias, ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. E eu queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15. Êxodo, capítulo 3, verso 14 e 15. Vamos ler juntos? Desculpa, é 13 e 14, desculpa. Vamos lá? 13 e 14. O que diz aí? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Do ponto de vista da Bíblia, da teologia bíblica, nós podemos conhecer a Deus pelos seus nomes, pelos seus atributos e também pelas suas obras. A Bíblia não apresenta nenhum argumento para provar a existência de Deus. E ele declara, ou ela declara, a Bíblia, que Deus existe. E a única maneira de nós o conhecermos é através da autorrevelação pessoal dele. Ou seja, eu só posso conhecer a Deus estudando aquilo que Deus diz acerca de si mesmo. Porque tudo aquilo que eu disser para Deus, acerca de Deus, é uma projeção da imagem humana, do conceito humano. Então eu preciso conhecer a Deus conforme as Escrituras, como Deus vai se revelando. E meus amados irmãos, o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, tem poder e tem autoridade. Por isso que Moisés, quando recebe essa missão aqui, essa missão de ir tirar o povo do Egito, de enfrentar Faraó, a preocupação de Moisés era como é que ele se apresentaria ao povo, em nome de quem ele iria falar. Lembre-se que lá na grande comissão, antes de enviar a igreja, Jesus Cristo disse o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, vocês vão sob a minha autoridade.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós agimos na obra de Deus, no mundo espiritual, reivindicando o conceito de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus. Amém? Então, quando você vai para a criação lá, em Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20, Deus autoriza Adão a colocar o nome nos animais. Eu não sei se é esse nome científico que aparece hoje aí nas enciclopédias, né? As espécies, mas o ato de nominar é um ato de autoridade. Como não existe nenhuma autoridade maior do que Deus, ninguém pode botar nome em Deus. É Deus que vai dizer como Ele quer ser chamado e como é que Ele se chama. Os nomes de Deus revelam a sua personalidade, o seu caráter. Os nomes de Deus revelam a sua natureza e o que Ele é capaz de realizar e de fazer. Por isso que o Salmo 103, quando fala de celebrar a Deus com júbilo no templo, o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus. Porque quando eu sei quem é o Deus que eu sirvo, o meu culto não é um culto místico, não é um culto supersticioso, mas é um culto racional. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Mas vamos lá. Eu quero passear com vocês, começando aqui do Antigo Testamento, de Gênesis, até chegar lá em Êxodo, nosso texto básico. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos Deus se apresentando na criação. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui tem como raiz a expressão El, E-L, El. Aqui, como está no plural, Deus aqui, ele é chamado de El Shaddai. El Ohim. É aquilo que os exegetas chamam de o plural majestoso de Deus. O que significa a palavra Elohim? O sentido básico de El é força. A expressão Elohim significa a força total e potencial de Deus. Se o nosso Deus ele é infinito em poder, significa que Ele pode todas as coisas. Por isso, que aqui no verbo, no princípio, criou Deus, esse verbo criar no hebraico, é o verbo bará, que significa criar a partir do nada. Porque criar a partir de uma matéria-prima, isso nós criamos. Mas só Deus, Ele é poderoso para criar a partir do nada. Do nada. Vocês estão entendendo ou não? Então o nosso Deus é Elohim. É o Deus todo-poderoso. E você vai encontrar em todo o Antigo Testamento aparecendo essa expressão Elohim, Elohim, Elohim. Só que eu queria que você fosse comigo para Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, capítulo 1. Diz o quê? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus, o quê? Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Preste atenção, se em Gênesis capítulo 1 aparece El-Ohim, o Deus Todo-Poderoso,
o Deus que tem o poder de criar do nada. Aqui, a expressão no hebraico, Deus Todo-Poderoso, é a expressão El Shaddai. E de onde é que vem essa expressão Shaddai? Shaddai denota um campo frutífero, abundante. Alguns entendem que a palavra Shaddai significa seio, ou aquele que tem muitos seios, transmitindo a ideia de que Deus, ele é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. Então veja bem, se Elohim é o Deus que tem o poder de criar todas as coisas, o El Shaddai, ele é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Ele é o Deus da fartura, ele é o Deus da abundância. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Dá um pulinho, por favor, lá em Gênesis, capítulo 14. Volta um pouquinho. Gênesis, capítulo 14. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus o quê? Altíssimo. Altíssimo. Aqui a expressão no hebraico El Elyon. Então tem Elohim, El Shaddai, aqui nós temos El Elyon. E se repete. Diz assim: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque essa expressão Altíssimo significa aquele que está acima de tudo e de todos. Em outras palavras, somente Deus, ele está acima de todos os deuses. Somente Deus, ele é o único Deus verdadeiro. A sua grandeza, o seu caráter, a sua natureza excede a tudo e a todos. Se você quer dar uma olhadinha lá no Salmo capítulo 7, versículo 17. Salmo 7, 17. Veja que coisa linda na simplicidade do salmista. Salmo 7, 17. O que diz lá? O que diz? Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então preste atenção, quando você chega na sala do trono, em oração, pelos méritos de Cristo, você está chegando diante daquele que é o mais alto. O mais alto. Ele é El Elyon. Mas vamos voltar para Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E eu queria que você desse uma olhadinha. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Deus o quê? Eterno. Aqui a expressão no hebraico é El Olam. El Elyon é o Deus Altíssimo, El Olam é o Deus Eterno, ou Deus da eternidade,
o Deus que preexiste a toda a criação e a sua existência não tem fim. Ele é o eterno. Quando em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus, o princípio, ele não é o princípio de Deus. A criação é ex nihilo. A criação não é uma extensão de Deus. Deus, ele preexiste ao tempo. E ele está criando o tempo. Ele está criando todas as coisas. Ele é pré-existente. Ele é autoexistente. Ele é autossuficiente. Aliás, as nações perguntam, onde está o nosso Deus? E o salmista responde, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, lhe aprove. Esse é o nosso Deus. Por isso, dá um pulinho lá em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Eu acho que esse texto, o pastor Hernandes tem um sermão nesse capítulo. Ele faz a pergunta, qual é o tamanho do teu Deus? Porque dependendo da dimensão que você tem do tamanho de Deus, isso vai determinar também o tamanho da sua fé. Porque não adianta ter uma fé grande num Deus pequeno. É melhor você ter uma fé pequena num Deus grande. Por isso que se a nossa fé nesse Deus grandioso, altíssimo, for do tamanho de um grão de mostarda, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque o poder não está na oração, o poder não está em quem ora, mas o poder está no Deus que responde às nossas orações. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, El Olam, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Mas esse Deus eterno, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E os que esperam nesse El Olam renovarão as suas forças. Então, preste atenção como é importante nós conhecermos Deus. Nós conhecemos como Deus, ele se auto-revela. Porque isso vai trazer conforto, isso vai trazer ânimo, isso vai trazer encorajamento, isso vai produzir fé no nosso coração. Mas eu queria que você voltasse para Gênesis. São tantos os nomes de Deus, eu estou selecionando aqui os principais. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. O versículo 13. Lê comigo, Gênesis 16, 13. O que é que diz aí? Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Essa expressão, tu és Deus que vê, é uma expressão no hebraico que significa El Roi. El é a preposição Deus, Roi é o Deus que tudo vê. O que isso significa? Significa que a onisciência é um atributo natural de Deus que envolve a sua capacidade de conhecer tudo a todos de forma exaustiva. Ou seja, nada que existe está fora da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, da percepção de Deus. E se você observar isso, a gente vai entender que Deus conhece
Mas ele não conhece porque ele é um curioso, um fofoqueiro. Ele não conhece para que ele tenha domínio sobre você. Pelo contrário, ele conhece tudo isso, sabe para quê? Para suprir as nossas necessidades. Jesus disse que o Pai conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que o pensamos. Às vezes na oração a gente quer informar Deus, né? A gente quer prestar um relatório para Deus, como se Deus não soubesse de nada. Mas o nosso Deus, Ele é El Roi. Tá bom? O que a gente faz com um negócio desse? Quando você tem esse conhecimento, isso gera o que em você? Temor? Admiração? Consolo? Conforto? Deus já está vendo lá na frente. Nós estamos ansiosos hoje, preocupados hoje. Deus já está lá na frente, providenciando tudo, suprindo tudo. Ele nos vê. Ele nos vê. Eu queria que você fosse para Deuteronômio, capítulo 11. Eu preguei desse versículo um sermão de ano novo. Como já está no último dia aqui do ano, no último domingo. Deuteronômio 11, versículo 12. Grifa esse versículo aí, para você meditar essa semana aí. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. O que diz? O que diz? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o quê? Ao fim do ano. Então os olhos de Deus estão sobre nós, de janeiro a dezembro. Nós vamos entrar em janeiro, os olhos de Deus já estão lá no fim do ano. Ele nos vê completamente, extensivamente, intensivamente. Quem é que pode aconselhar Deus? Quem é que pode dar palpite dos juízos de Deus, nos decretos de Deus? Quem é que pode ensinar a Deus? Quem é o conselheiro de Deus? Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E Ele preordena todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Amém? Mas vamos voltar para o nosso texto básico, que é Êxodo. Eu trabalhei só com a expressão Elohim, El Shaddai, El Olam, El Roi. Eu quero agora pegar um outro conceito, que é fundamental, que é a expressão Yahvé. Yahvé. E quem é Yahvé? No texto de Êxodo capítulo 3, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. O que significa isso no hebraico? E eu queria chamar a sua atenção, porque a expressão vem do Yahvé. Yahvé significa o Deus relacional, o Deus da aliança. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Porque Elohim, o Deus Criador, Ele é Elohim Yahvé. Ele é o Deus poderoso, mas Ele é o Deus do relacionamento. Certo? Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus das promessas. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de
Jacó. Ele é o Deus dos nossos pais. Ele é o Deus relacional. E aí você vai entender aqui que essa expressão, eu sou o que sou, a palavra hebraica shavad significa viver. A palavra contém aqui, no eu sou, o que sou, a ideia literal de que Deus, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único Deus que tem vida em si mesmo. Os outros deuses, os ídolos, não passam de imaginações humanas. Em outras palavras, quando Moisés vai se apresentar ao povo de Israel dizendo, eu sou o que sou, me enviou a voz, ele está dizendo, o Deus da aliança, o Yahvé, o Elohim Yahvé, o Deus único e verdadeiro, o Deus de vocês, é que me enviou até vós. E é tão bonito isso, porque vocês sabem que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, no Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único que existe. Então Moisés foi tirar o povo do Egito, e com as 10 pragas do Egito, Deus vai dizer para todo o panteão egípcio, que aqueles ídolos, aqueles deuses lá, não passavam de ídolos. Por isso que as pragas, as 10 pragas do Egito, foram justamente para quebrar todo o panteão, cujo o ápice era que Faraó era Deus. E Deus então mata o quê? O primogênito de Faraó, para dizer que o único Deus vivo e verdadeiro é Ele. Vocês estão com medo de chinês, né? De comunista, não sei o quê? Tem uns crentes aí que está tudo oriçado, com marca da besta, com não sei o quê. Meu irmão, isso aí é café pequeno. Deus está no controle, certo? Deus pode converter o presidente da China e virar presbiteriano. Pode ou não pode? Deus pode converter e está convertendo muito muçulmano. Deus é Deus. O nosso Deus é poderoso, é grandioso, e Ele está no controle de todas as coisas. Então tira todo o medo, toda a angústia do seu coração, toda a ansiedade. E é tão bonito. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus, aquele que existe eternamente. Eu sou porque sou, isto é, não existe causa para a existência de Deus fora dele mesmo. Eu sou aquele que é, isto é, o único que tem existência própria. Preste atenção que existe um terceiro nome no Antigo Testamento, além de El, além de eu sou, Yahvé, Deus da aliança, existe outra expressão que é Adonai. E Adonai aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento para apresentar Deus como dono. Preste atenção, se Elohim é o Deus que cria todas as coisas do nada, essas coisas que foram criadas, elas serão administradas e supridas pelo Adonai, o Deus da providência, o Deus que cuida. Porque Deus não somente criou, Ele preserva, Ele zela, Ele cuida da criação. Quando você vai para o Novo Testamento, só para você fazer um paralelo, Elohim no Antigo Testamento é traduzido no Novo Testamento, no grego, por Theos, Deus, o Deus Criador. E Yahvé e Adonai é traduzido no Novo Testamento, no grego, pela expressão Senhor, Kyrios. Então Deus, Ele é Theos, Deus
é Kyrios. E Kyrios significa que ele é não somente o autor da criação, mas ele também cuida da criação. Em síntese, Deus é o Criador, Deus é o Senhor de tudo e de todos. E Jesus vai introduzir um conceito novo de Deus. Jesus. Porque é no contexto do Novo Testamento que a triunidade de Deus, ela é explicitada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu queria que você fosse para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Quando Jesus vai pregar aquilo que nós chamamos o sermão do monte, sermão da montanha. Jesus, vindo das multidões, ele passou a ensinar as multidões. E Jesus, nesse sermão do monte, ele vai introduzir o conceito da paternidade de Deus. Eu queria que você, não vai dar para fazer agora, mas que você lesse o sermão, capítulo 5, 6 e 7. E você vai grifar todas as vezes que Jesus vai dizer Pai, 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 Pai. São cerca de 14 ou 15 vezes. Pai. E é tão interessante que ele vai colocar, por exemplo, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso aqui é revolucionário, porque os judeus, os sacerdotes, os escribas, eles não tinham esse conceito da paternidade de Deus. É Jesus que vai trazer. É Jesus que vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É Jesus que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. E é tão lindo isso aqui, irmãos. E o que nós podemos aprender com o conceito da paternidade de Deus? Porque se Deus é Pai, se Jesus Cristo é quem nos revela o Pai, o Espírito Santo foi colocado dentro de nós como espírito de adoção, para que nós chamemos Deus de Paizinho. A versão baiana, painho, né? Está lá. O Espírito que nos foi dado é o Espírito de adoção. O que significa isso? Intimidade. Nós fazemos parte do que? Da família de Deus. E esse conceito da paternidade vai determinar todo o Novo Testamento, porque nós agora somos irmãos. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Quando eu e você, nós formos orar como igreja, nós não oramos Pai meu que está nos céus, mas Pai nosso que está nos céus, porque agora nós participamos da família de Deus. E o que o Pai dá para a família? O que essa metáfora do Pai na mente de Jesus traz para nós? Pai, primeiro, significa que nós temos origem. Nós somos gerados, nós nascemos de novo. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você é filho de Deus por geração. O Espírito Santo regenerou você. Você tem pai agora. Por isso que Jesus diz: não vos chamareis órfãos, porque a igreja não é um orfanato, a igreja é uma família. Então você tem origem, você não é bastardo. Segundo,
Quando você entende o conceito de pai, você entende que existe afetividade, aceitação. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, porque o meu desejo, o desejo do pai, é que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, você não pode se sentir rejeitado. Para de mimimi. Vai estudar quem é Deus, você vai descobrir. Deus é Pai. Nós somos aceitos por Ele. Mas o Pai também traz a ideia de provisão. É só você ver Mateus capítulo 6. Capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 31. Não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas ele diz: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Significa que Deus, como Pai, Ele cuida de nós. Ele conhece todas as nossas necessidades. Você é pai, você não pergunta para o seu filho, principalmente quando eles são crianças, se você está autorizado a fazer feira. Você pergunta para os seus filhos: posso ir para o sacolão? Você pergunta para a mulher, aí é outro departamento. Porque os filhos, eles querem abrir a geladeira e querem ter tudo lá. E quando não tem o que eles querem, ainda reclamam. Porque é da competência do pai suprir, ser o provedor. Mas há uma quarta característica de Deus como Pai: protetor. Protetor. E esse é um aspecto que a gente muitas vezes não entende. Mas quando João, na carta dele, primeira epístola de João, ele fala que todo aquele que nascido de Deus é filho de Deus. Ele diz claramente lá: e o maligno não o toca. Jesus diz assim, na sua oração sacerdotal: eu intercedo por eles, não pelo mundo, intercedo por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. E eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor o quê? Os guarde do mal. Então, como diz aquele hino, você tem a marca da promessa. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é dele. Mas vamos voltar para Yahvé, que eu gosto demais desse negócio de Yahvé. Eu fico encantado, porque eu selecionei aqui alguns nomes, né? A gente até canta, né? Que tem um cântico aí que a gente canta os nomes em hebraico de Deus, né? Assim? E é tão bonito. E são tantos os nomes, eu vou citar os principais no Antigo Testamento. Gênesis 22, 14. Yahvé Jiré, o Senhor da provisão. Levítico 20, versículos 7 e 8, diz lá: Yahvé Makadesh, significa o Senhor que santifica, o Senhor que purifica, o Senhor que separa, o Senhor que limpa, o Senhor que faz aquilo que nós não temos condição de fazer. O nosso Deus é o Deus que santifica. Êxodo 17, 15, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a razão de todas as minhas vitórias. Você pode preparar o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Por isso não confieis em príncipes, nem filhos dos homens, em quem não há salvação. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito é aquele cuja esperança é o Senhor.
Ele é a nossa bandeira. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, aparece Yahvé Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que sara todas as tuas iniquidades e que perdoa todos os teus pecados. Nós já fomos curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Nós já estamos curados, irmãos, pelo poder da obra de Jesus Cristo. Vamos gemer até a morte, mas depois que a gente morrer, aí nós vamos desfrutar da cura completa. A cura completa. Ele é quem cura. Eu fiquei zangado porque eu fui na praia uma vez, lá em Pernambuco, o cara botou o nome da farmácia, Yahvé Rafá. Eu falei, meu irmão, você está vendo remédio, põe o nome de Deus na farmácia. Porque tem crente que é assim, né? Põe o nome de Deus em vão. Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Depois, em Juízes, capítulo 6, 24, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Ele é o Senhor da paz. Não existe paz fora de Jesus. Depois, Jeremias 23, 6. Yahvé Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. E a nossa justiça está em Cristo. Depois, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Yahvé Roi. Depois, Ezequiel 48, versículo 35. Yahvé Samá. O Senhor está conosco. O Senhor está presente. O Senhor está ali. Depois, Salmo 46, versículo 7. Yahvé Tessebaô, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ezequiel, capítulo 7, versículo 9. Yahvé Maquê, que significa o Senhor que fere. O Senhor que fere. E eu quero terminar. Queria que você ficasse de pé, abrisse em Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51, versículo 56. Jeremias 51, versículo 56. Vamos ler juntos? Jeremias 51, versículo 56. Bem forte, bem bonito. O que é que diz? Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor, Deus que dá paga, certamente lhe retribuirá. Você que gosta de usar essa expressão, Deus te pague, Deus te pague. Tem coisa que não é para Deus, é você que tem que pagar. Mas aqui, nesse texto, a expressão Yahvé Gemolá, o Senhor que recompensa. E Ele recompensa o bem e recompensa o mal. Então tudo que você fizer, tudo que você disser, tudo que você pensar, há um Deus que te vê e há um Deus que vai te recompensar por aquilo que você está fazendo. Então não brinque com Deus. Tenha temor dele no coração, antes de falar, antes de escrever, antes de criticar. Deus dá recompensa. Somente Ele. Por isso que o salmista diz, o provérbio diz que a vingança pertence ao Senhor. Não vos vingueis uns aos outros, porque só Ele tem autoridade, é juiz, para julgar com justiça e dar a cada um conforme os seus atos. Tudo bem? Gostou do estudo ou não? Misericórdia. Estou aqui,
Vocês conhecem esse Deus nosso, olha. Servindo ao Deus o quê? Incomparável. Incomparável é. Não vamos cantar esse ano que vem, vai ser uma festa. Deus é incomparável. Não há Deus como o nosso Deus. Então conheça esse Deus. Experimente esse Deus. Provai e vede que o Senhor é bom.